Oi, eu sou a Beatriz, aluna de Medicina da Unifor e monitora do módulo de abrangência. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a continuação do GT6, que vai abordar volume e capacidades pulmonares, assim como asma. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de pneumo, vamos falar de pulmão. Então, vamos começar mostrando esse gráfico, que é o traçado de um espirômetro, né? Um teste que é feito para ajudar no diagnóstico de asma e também de DPOC, que avalia o volume, assim como as capacidades pulmonares ao longo do tempo. Então, para começar, nós temos que achar o volume corrente, tá bem aqui no início do nosso gráfico. O volume corrente fala em relação a uma respiração tranquila. É a quantidade de ar que a gente consegue movimentar em uma respiração tranquila. Que o exemplo aqui para o paciente homem de 70 quilos é 500 ml. Então, o volume corrente corresponde a uma respiração tranquila. E agora a gente vai falar sobre o volume de reserva. Se quer dizer reserva, quer dizer que vai além do volume da respiração tranquila, ou seja, vai em relação à respiração forçada. Então, a gente vai ter o volume de reserva inspiratório, que é a inspiração forçada, assim como o volume de reserva expiratório, que é em relação à expiração forçada e corresponde a esses dois volumes aqui. Agora, pessoal, a gente também tem que falar do volume residual, que está aqui embaixo do gráfico. O volume residual corresponde àquele volume que sempre vai ter nas nossas vias aéreas. Não importa o quanto a gente tente tirar na expiração, sempre vai ter esse volume, essa certa quantidade de ar nos alvéolos para não colabar, assim como a gente vai ter na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios. É uma quantidade de ar que a gente não consegue tirar, ou seja, é o volume residual. E agora, a gente vai falar sobre a capacidade vital, que está aqui no final do nosso gráfico. A capacidade vital corresponde à quantidade de ar que a gente consegue, a máxima quantidade de ar que a gente consegue movimentar em uma respiração. Se é a máxima quantidade de ar que a gente consegue movimentar, a gente está falando da respiração tranquila, correspondente ao volume corrente, mais o volume de reserva, que é a respiração forçada, ou seja, a capacidade vital engloba o volume corrente, assim como o volume de reserva expiratório e o volume de reserva inspiratório. E por que ele não vai englobar o volume residual? Porque o volume residual a gente não consegue movimentar durante a nossa respiração. Agora, quando a gente fala sobre capacidade pulmonar total, bem aqui no centro do nosso gráfico, quer dizer toda a quantidade de ar que a gente consegue envolver nos nossos pulmões e nas vias aéreas. Aí sim a gente vai englobar o volume residual, porque vai ser toda a quantidade de ar que a gente consegue movimentar, ou seja, respiração tranquila, respiração forçada, mas aquela quantidade de ar que sempre vai ter nos nossos pulmões, representada pelo volume residual. Falando sobre a asma, podemos classificá-la como uma doença de caráter obstrutivo e também inflamatória crônica que atinge as vias aéreas, mais especificamente os brônquios. E alguns dos seus sintomas clássicos vai ser a febre, a dispneia, dores no peito, além como os sibilos, que podem ser audíveis durante o exame respiratório. Em relação aos medicamentos utilizados no tratamento da asma, primeiro a gente tem que observar essas três manifestações,
que é a obstrução, representada pela broncoconstrição, a inflamação, que é representada pela liberação e síntese de enzimas pró-inflamatórias, assim como citocinas, e pelo acúmulo de muco. Ou seja, essas 4 classes de medicamentos têm que agir diminuindo essas 3 manifestações. Então, o primeiro exemplo vai ser dos agonistas beta-2. Essa classe de medicamento tem a opção de curtação, representada pelo fenoterol e pelo salbutamol, que vão aliviar os sintomas agudos, ou seja, vão ser utilizados durante a crise, assim como também tem as opções de longa ação, que vão ser usados no tratamento de manutenção, representado pelo formoterol e pelo salmeterol. Essa classe dos agonistas beta-2 vão ser enquadrados nos receptores beta-2, com a principal função de relaxar a musculatura lisa das vias aéreas, ou seja, vai causar uma broncodilatação, além de inibir a liberação dessas enzimas mediadoras pelos mastócitos, visto que a asma vai começar a partir da liberação de IgE pelo mastócito, que foi iniciada a partir da exposição ao alérgeno. Ou seja, inibir essa liberação de IgE, a gente vai diminuir essa inflamação. E também vai aumentar o transporte mucociliar, para não haver essa concentração de muco, atrapalhando a passagem de ar nos brônquios. A segunda opção de tratamento, a segunda via, das classes, vai ser o corticosteroides inalatórios, que vai ser representado pela budesonida. Ela não vai agir diretamente na broncodilatação. Ela vai agir principalmente diminuindo a inflamação crônica, que vai ser diminuindo a síntese dessas enzimas pró-inflamatórias, assim como vai reduzir essa hiperreatividade brônquica, que é o que vai causar essa broncoconstrição. E aí, a terceira classe de medicamentos utilizados no tratamento vai ser o dos antagonistas muscarínicos, ou seja, vai agir nos receptores muscarínicos com uma ação contrária à da acetilcolina, ou seja, vai inibir a broncoconstrição provocada pela acetilcolina, bem como a secreção de muco. E, por fim, a última classe, que vai ser do corticoide sistêmico, representado pela prednisona, que vão ser medicamentos utilizados de resgate durante as exacerbações, ou seja, durante a crise. E vão ser utilizados principalmente quando houver uma falha no uso dos beta-2 agonistas. Outra observação importante é falar em relação à adrenalina. A adrenalina não é mais utilizada como primeira opção, primeira via, porque além de agir nos receptores beta-2, ela também age nos receptores beta-1, ou seja, vai ter efeitos colaterais utilizando essa medicação. Por isso que a gente utiliza principalmente os agonistas beta-2 seletivos, certo? Finalizando esse conteúdo sobre a asma, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico a partir da espirometria. É importante a gente falar sobre o VEF1, ou seja, volume expiratório final forçado no primeiro segundo. Esse volume é analisado a partir da capacidade vital, que é o quê? É a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. Ou seja, durante uma respiração forçada, é analisado o primeiro segundo da expiração no menor tempo possível. Em um paciente normal, essa quantidade de volume no primeiro segundo da expiração é essa quantidade X. Em um paciente asmático, a gente avalia que essa quantidade já é bem menor do que a recomendada, do que a fisiológica. Agora, quando a gente aplica um broncodilatador, que é realizado durante a espirometria,
a gente vê que esse volume já melhora bastante para o que era antes sem a medicação. Então, é a partir daí que a gente analisa se realmente o paciente é asmático ou se ele tem uma DPOC, que é uma doença obstrutiva crônica, que não vai ter essa melhora significativa com o broncodilatador. Pessoal, a partir do que foi exposto, vamos resolver essa primeira questão. A asma é uma doença crônica das vias respiratórias com caráter obstrutivo e inflamatório. Com relação aos fármacos utilizados no seu tratamento, marque a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Item A. Os corticoides inalatórios, a exemplo da budesonida, têm o objetivo de diminuir a inflamação crônica causada pelas citocinas, além de reduzir a hiperreatividade brônquica. Item certíssimo. A budesonida é sim um exemplo de corticoides inalatórios e seu objetivo é realmente esse: diminuir essa inflamação crônica, além de reduzir a hiperreatividade brônquica. Então, item certo. Vamos para o item B. A inalação dos agonistas beta-2 adrenérgicos é o tratamento de escolha na asma porque eles são os broncodilatadores mais eficazes e têm efeitos colaterais mínimos quando utilizados corretamente. Esse item também está certo. Beta-agonista 2 é um beta-agonista seletivo. Então, é sim um broncodilatador, além de ser uma primeira escolha no tratamento da asma para aliviar os sintomas agudos. Então, item certo. Item C. A liberação de IgE pelos mastócitos da mucosa das vias respiratórias, estimulada pela exposição ao alérgeno, desencadeia o processo asmático? Esse item também está certo. A asma realmente começa a partir da liberação de IgE pelos mastócitos estimulados pela exposição a esses alérgenos, que pode ser fuligem, pode ser pelos de animais, ácaros, pólens e por aí vai. Então, item certo. Item D agora. A ativação dos receptores beta-2 agonista resulta em broncoconstrição, enquanto a estimulação dos receptores muscarínicos resulta em broncodilatação. Esse item está errado. Então, essa é a resposta da questão. Os beta-2 agonistas, como a gente falou, é a primeira escolha, né? Então, eles vão causar broncodilatação e não broncoconstrição. Enquanto a gente procura um medicamento antagonista muscarínico, que é para justamente causar essa broncodilatação. Então, esse item está errado. E item D, para finalizar a questão, são exemplos de beta-2 agonistas de curta ação fenoterol e salbutamol e de longa ação formoterol e salmeterol. Certíssimo. Lembrando, de curta ação são para alívio, usado para alívio agudo dos sintomas e o de longa ação são usados para tratamento de manutenção da asma. Então, confirmando, é o item D, o item errado. Para finalizar, vamos resolver essa segunda questão. Paciente de 55 anos, sexo feminino, apresenta episódios de sibilos e dispneia após exposição à fuligem. Olha só, exposição a um alérgeno. Teve a indicação de realizar uma espirometria para confirmar o diagnóstico de asma. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta. Item A. Caso o diagnóstico seja positivo, deve-se indicar o uso de agonista muscarínico para promover a broncodilatação. Está errado, esse agonista muscarínico. A gente, de preferência, vai usar um antagonista muscarínico, que é para evitar justamente essa broncoconstrição. Então, esse item está errado. Item B. O uso de corticosteroides inalatório atua diretamente na broncodilatação e na diminuição da hiperreatividade brônquica. Item muito parecido com o da questão passada,
Só que esse aqui está falso. Ele não atua diretamente na broncodilatação. Ele vai atuar indiretamente a partir da inibição da síntese dessas enzimas pró-inflamatórias, assim como das citocinas. Mas essa função de diminuir a hiperreatividade tá certíssima, que vai em relação ao broncoespasmo. Agora, item C. Avaliando os sintomas e o provável diagnóstico, é possível afirmar que não haverá alteração no VEF. Esse item está errado. Como a gente viu no último gráfico do vídeo, vai ter sim alteração no volume expiratório. Então, esse item está errado. Não vai ter a passagem suficiente de ar na via respiratória para dar uma numeração normal. Então, o item D vai ser o nosso item certo. Caso a paciente tenha uma crise aguda, é indicado o uso de um beta-2 agonista representado pelo fenoterol. Um beta-2 agonista seletivo. Ele vai atuar apenas no beta-2 e o fenoterol é um exemplo de um beta-2 agonista. Então, realmente, item D é o nosso item certo. Pessoal, nesse vídeo a gente revisou o final do GT6 a partir de pneumo. Foi um pouco extenso, mas foi preciso para abordar bem o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Beijos e obrigada!